Boas-vindas ao seu desafio de amor próprio número 3. Parabéns por você ter chegado até aqui. Requer coragem, requer muita vontade de crescer, de ser uma pessoa melhor, significando uma pessoa que se sente melhor dentro dela. E a partir daí as coisas vão aparecendo também no mundo exterior. Ontem eu comecei a conversar com você sobre questões minhas do balé, te contei histórias. O balé é muito presente na minha vida. Mesmo depois que eu parei de fazer durante 15 anos, que eu continuei assistindo ao balé, admirando, ouvindo músicas de balé. Então, por ele ter tanta presença emocional para mim, ele tem também muitas histórias boas e ruins, muitos aprendizados. Então, para mim é legal trazer isso para você. Eu sinto que eu me conecto mais facilmente quando eu trago as histórias do balé. Resolvi compartilhar com você em mais detalhes o período mais difícil que eu vivi lá dentro, que foi quando eu tinha em torno de 10 anos de idade. Olha que novinha, que pequenininha, né? Ainda bem criança, me descobrindo, entendendo qual era a minha personalidade, entendendo quem eu era de verdade. E eu sou uma pessoa muito criativa. E naquela época isso se refletiu nas minhas roupas. Eu descobri colãs coloridos, meias calças coloridas, shorts coloridos, e eu resolvi me expressar assim ali no mundo. Então eu comecei a usar isso, tudo ali bem colorido, bem alegre. Quando você olha para isso de boa vibração, de alta vibração, você pensa que legal, uma criança se expressando, conhecendo, experimentando, descobrindo, sendo feliz, se expandindo. Mas quando você mesmo está se criticando, se julgando, se cobrando, aí você vai olhar para o outro da mesma forma e você vai dizer: nossa, nada a ver, nossa, isso nem combina, nossa, o que tem a ver ela usar isso, nossa, ridículo. E hoje eu entendo isso, como a gente conversou no vídeo passado, cada um vai transbordar ao fazer uma avaliação do outro aquilo que ele tem dentro dele mesmo. Mas naquela época eu não sabia de nada disso. Naquela época, quando eu comecei a escolher aquelas roupas, eu nem pensava na avaliação do outro. Eu era uma criança, só pensava em mim. Eu olhava para as roupas e dizia: nossa, que coloridas, nossa, e se eu experimentar essa com essa, nossa, que legal, quanta alegria presente nessas cores, deixa eu usá-las. E por alguns dias, realmente eu fui muito feliz usando aquelas roupas. Acontece que logo eu percebi ao meu redor os olhares de julgamento. Na verdade, no primeiro dia eu já percebi na minha própria professora. O olhar dela, tipo, o que é isso que essa pessoa está usando? Mas tudo bem, ela não falou nada. Em seguida, as colegas também. E se por um lado, durante muitos dias, as pessoas não me falaram abertamente quanto elas tinham detestado as minhas roupas, eu conseguia notar que havia um distanciamento delas em relação a mim. E com o passar do tempo, uma ou outra colega começou a comentar que o pessoal achava ridículo, achava horrível, achava que não tinha nada a ver. E aí veio todo tipo de coisa, de apelidos, de cochichos e risadinhas. E aí você já imagina como é que é a turma da quarta série, né? Quando você tem 10 anos de idade, as pessoas ainda são pequenas o suficiente para viverem com muita inocência, mas podem também ser grandes o suficiente para já externalizar muita maldade. Como eu falei, é aquilo que está dentro da pessoa que vai se refletir. E durante um bom tempo ali eu sofri essa exclusão, essa reclusão, essa condenação. Foi um período horrível para mim. Foi um período em que eu me senti mal, eu me senti pior do que os outros, eu me senti estranha, eu me senti esquisita. Eu passei a ter vergonha de ser quem eu era, a ter vergonha de quem eu tinha descoberto que eu gostava de ser. E pouco a pouco eu fui me adequando àquilo que o mundo era também. Eu fui voltando a usar as meias calças cor-de-rosa, o colã preto ou rosa, uma sainha preta ou rosa e um coque, e é o que tem. Uma observação. Talvez você diga assim: Bruna, onde é que a sua mãe estava todo esse tempo? A sua mãe te permitiu usar roupas coloridas no balé? Que absurdo! A sua mãe te expôs ao julgamento e à crítica? Talvez você pense nisso porque você está machucado. E você acha que o papel da mãe e do pai é proteger a pessoa nesse nível de todo tipo de crítica. Ou seja, o papel da mãe e do pai seria ser a primeira pessoa que vai criticar a criança na tentativa de protegê-la da crítica. Felizmente, a minha mãe não era essa pessoa.
Minha mãe é alguém que permite a ela mesma ser quem ela é, que ela também me permitiu ser quem eu era. Minha mãe e meu pai estiveram ali para me dar todo o apoio quando eu me senti triste, quando eu me senti infeliz, para elevar a minha autoestima, para elevar o meu amor próprio. Essa grande questão pela qual eu sou muito grata é que eles me permitiam caminhar, eles me permitiam dar os meus passos. E ainda que naquela época eu também, por alguns dias, tenha pensado como é que a minha mãe me deixou cair nessa armadilha, anos depois foi ficando cada vez mais claro para mim que a minha mãe estava me permitindo viver. Minha mãe estava me permitindo ter oportunidades e ser quem eu era. Inclusive a oportunidade de ter feito tudo aquilo dar certo. Porque se dentro de mim eu tivesse confiança pelo que eu estava fazendo, eu seria mais uma dessas pessoas que são criativas, tipo Lady Gaga, e que estão lá usando suas roupas chamativas. E se alguém começa a falar mal, elas vão dizer: fala mais que amanhã eu venho com as unhas laranja neon. Você tá me entendendo? A minha mãe me deu a oportunidade de ser essa pessoa. A minha mãe foi a primeira pessoa que acreditou e que confiou em mim. E se não deu certo naquela hora, ela esteve ali para me apoiar. E talvez na sua história você não tenha tido especificamente mãe, pai ou outras pessoas para apoiarem você. E talvez o seu sofrimento tenha sido maior, tenha durado mais tempo, tenha até mesmo vindo daquelas pessoas de quem você esperava um maior auxílio. Eu entendo isso. Eu sou terapeuta, eu entendo esses casos, eu conheço, eu respeito esses casos. E a minha profissão existe justamente para estender a mão a você. Nesse caso, com a minha história e com as minhas dores, vividas do jeito que elas foram vividas, eu posso te trazer a seguinte reflexão. Quando eu cedi às críticas e quando eu passei a me vestir de forma normal, comum, não sendo quem eu realmente gostava de ser ali depois que eu descobri todas aquelas cores, eu estava escolhendo a dor menor. Para mim, a dor de deixar de ser aquela pessoa alegre nas suas vestimentas era uma dor menor. Perder isso, perder essa alegria nas roupas, era menor do que a dor de ser reprovada, mal falada, criticada, pisada pelos meus colegas. Eu ter o mundo me tratando mal, o mundo me apunhalando, era uma dor insuportável para mim. E eu escolhi fugir dessa dor e escolher uma dor que estava me machucando aqui no meu peito, que ela era menor. Bem, por muito tempo foi isso que eu pensei. Embora eu não pensasse muito nessas palavras, né? Mas por muito tempo foi essa escolha que eu fiz. Hoje eu entendo que, na verdade, a questão é mais profunda do que essa. E essa é a lição que eu quero trazer para você. O que dói na gente quando a gente é criticada pelo outro não é a palavra do outro, não é a opinião do outro. O que nos faz ficar pensando em argumentos contra esse outro, sentindo raiva do outro, não é de verdade o outro. O que faz doer é o pedacinho de nós que concorda com o outro. Você já viu quando na internet você deixa um comentário e alguém deixa um outro comentário dizendo que está totalmente errado o que você falou? Como é que você fica pensando naquilo, e você está lavando a louça, você lembra daquele comentário, você está tomando um banho, você lembra do comentário e você pensa no que você devia falar e o que você devia ter falado e por que ele estava errado na verdade? Você está brigando com um pedacinho de você que concorda com ele. E talvez você ache isso um absurdo. Eu entendo, porque a maior parte de você concorda com o você, aquilo que você está defendendo ali naquela hora. Assim como a maior parte de mim concordava e aquelas roupas que eu usava eram lindas. Mas por que eu falo o pedacinho? Porque existe um pedacinho de você que ainda está machucado, que ainda está inseguro e que ainda não está confiante de ser quem ele realmente é. Então, quando a pessoa na internet te fala alguma coisa e esse pedacinho ressoa com aquilo, um mínimo pedacinho, fala assim, opa, talvez isso daqui tenha um fundinho de verdade, e esse pedacinho machuca o restante de você, é aí que dói. Embora você conscientemente não admita isso, você diga que é absurdo, isso daqui tá totalmente errado, isso daqui não tem nada a ver, isso daqui
Repare na dor. A dor existe porque ela está dentro. Ela vem de dentro. Ela é uma apunhalada de dentro. Um pedacinho, pedacinho, pedacinho que está aqui, ó, igual um alfinete assim no seu peito, te dando uma pequena apunhalada que é suficiente para você sentir dor. E quanta dor, muitas vezes. Ali no meu caso, você sabe o que é que não me deixava ser essa pessoa que fala assim, fala mais que amanhã eu apareço com as unhas laranja? Era o pedacinho. Era o pedacinho que eu falo assim, mas e se isso daqui for barango mesmo? Mas e se isso daqui for ridículo mesmo? Mas e se isso daqui realmente estiver feio? Mas e se isso daqui realmente não for adequado? Embora a maior parte de mim dissesse que roupas lindas, que roupas alegres, que legal experimentar mais de quem eu sou. Era uma criança de 10 anos. Com 10 anos de idade fica até mais fácil a gente entender essa dúvida, essa insegurança. Uma pessoa que mal conhece o mundo ainda. Mas muitas vezes esse tipo de coisa também acontece na vida adulta. Essa insegurança. E era o pedacinho. Era o pedacinho que não me deixava dar uma banana para essas pessoas e falar, eu vou usar o que eu quiser na hora que eu quiser. Lidem com isso, lidem com as suas próprias frustrações. Lidem com o fato de eu não me encaixar no bando de vocês. Lidem com o fato de ter alguém que é livre nesse lugar. Você entendeu? Para isso eu precisava primeiro ser livre. Eu ainda estava aprendendo. Eu ainda estava trilhando um começo de uma jornada. Eu me entendo, eu me perdoo. Na verdade, não tem nem o que perdoar. Eu me entendo. Eu olho com carinho para a Bruna de 10 anos de idade. E eu falo, amiga, tá tudo bem. Que corajosa que você foi. Que bacana, você descobriu que você gosta de cores. E que bom que com o tempo eu fui curando isso. Quando eu comecei a namorar o meu marido, e na época eu tinha 20 anos de idade. Ó, quanto tempo faz? Eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, ele era do Rio de Janeiro e eu era de Minas, né? Foi um namoro à distância, em que de 15 em 15 dias cada um ia para visitar o outro. E na primeira vez em que o melhor amigo dele me viu, eu estava com um short assim, alfaiataria, mas de uma cor que era quase ali um verde-limão. E a minha camisa tinha cores também, puxando ali para um rosa, assim, para um branco, mas com um certo mix de cores. E o melhor amigo do meu então namorado, hoje marido, disse, nossa, já dá para ver que você gosta de cores, você é igualzinha ao Arthur. Arthur, meu marido, ele também gosta de cores, ele também é essa pessoa que vai usar uma camisa verde, vai usar uma camisa azul, uma bermuda que seja ali com alguma cor. Quando eu fui ter o meu carro era vermelho, então no mar de carros prateados e brancos da cidade, cada um comprando o carro pensando que é mais fácil vender o carro prateado, é mais fácil vender o carro preto, cada um não escolhendo a cor que ele gostava e sim a cor que o próximo comprador gostava, todo mundo com o carro da mesma cor pensando no que o outro vai gostar, e o outro na verdade só estava comprando aquela cor pensando que o outro ia gostar. A gente tinha um mar monocromático e tinha ali o meu carro vermelho como eu tô usando agora, né? E eu lembro que as minhas amigas falavam, nossa Bruna, que legal que você tem um carro vermelho, que diferente. Você entende? Eu fui capaz de curar isso ao longo dos anos, e quando eu te conto essa história é para inspirar você de que qualquer que seja a situação que você esteja vivendo, que faça com que você hoje esteja lá na sua caverna, usando o seu colã preto com a sua meia calça rosa, por medo do que os outros vão falar, entrando muda e saindo calada da sala de aula, com medo da palavra de crítica que os outros têm para dar para você, eu estou aqui para te dizer que essa situação não define quem você é. Ela descreve como você está agora. Ou estava até ontem, até 2 dias atrás, porque você já evoluiu até aqui. É apenas uma descrição de uma situação que é passageira. Você não é assim. Você pode estar assim, estar sofrendo, mas você pode perfeitamente mudar. Você tem tudo dentro de você agora mesmo, tudo que é necessário para você mudar, para você poder se amar mais, para você ser a primeira pessoa que se reconhece, a primeira pessoa que diz, é disso que eu gosto, é essa pessoa que eu gosto de ser, são essas pessoas que eu quero encontrar ou que eu não quero encontrar, é com essa pessoa que eu quero conversar, é com essa que eu não quero conversar.
essa roupa que eu quero usar, essa roupa que eu não quero usar. Você já tem tudo isso dentro de você. Aqui o que a gente vai fazer é apenas soltar, soltar, soltar. Você não precisa construir nada, você só precisa liberar. E eu tô aqui para te ajudar com isso. No desafio de amor próprio de hoje, você vai escrever uma carta para você mesma ou você mesmo. Nessa carta, você vai falar sobre as suas qualidades, as suas forças que você vem descobrindo nos últimos dias. Você vai falar também dos seus objetivos e dos seus sonhos. Mais especificamente, esses que você está trabalhando comigo durante essa semana. Os seus sonhos de liberação dessa ansiedade social. Sonhos de quem você quer ser. Você nessa versão livre. Só que é o seguinte... Você não vai escrever essa carta para a você do hoje, e sim para a você do futuro. E não é um futuro muito distante, não. É um futuro próximo. Você vai escrever uma carta se comunicando com essa versão sua, que é uma pessoa segura, uma pessoa confiante, uma pessoa que sai na rua numa boa, tranquila, sabendo que nem todo mundo vai te achar bonita ou bem vestida, e tudo bem. Já pensou isso? Você ter mais tempo e energia para se concentrar naquilo que faz sentido para você, sabendo que tem gente na rua que tem os próprios problemas, que às vezes vai ser uma pessoa grosseira, e tem gente na rua que está super bem, está num dia legal, está ali disposto a ajudar, sabendo que todas essas pessoas estão disponíveis no mundo, mas qual delas você vai atrair? Qual você vai mais criar na sua realidade? Qual vai ter mais a ver com você? Qual delas, quando esbarrar com você, vai durar mais tempo na sua realidade? O que no mundo começa a se refletir mais para você? Eu quero que você pense na sua confiança nas pessoas, na capacidade delas de ajudarem você. Caso você tenha qualquer problema na rua, caso você sofra qualquer coisa na rua, as pessoas são também muito boas. Existe gente ruim no mundo? Existe. Mas existe gente boa no mundo. Tem gente boa, gente que quer ajudar e gente que é capaz de ajudar a tempo e com eficiência. Você já pensou nisso? Que existem pessoas com eficiência, que existem pessoas boas, capazes e que têm vontade de ajudar você se você precisar. Talvez você esteja tão conectada com problemas que você mesmo não pense nisso. Eu quero que você comece a pensar em você se sentindo bem ao entrar numa loja, ao fazer uma pergunta para alguém, ao entrar num consultório médico, em você recebendo apoio das pessoas, em você recebendo carinho das pessoas. Um mundo que provavelmente não está presente ainda para você agora, mas que eu quero que você se conecte com ele. E agora eu não quero que você converse com essas pessoas, eu quero que você converse consigo mesmo, com essa você que é alguém confiante. Escreve uma carta para ela. Como é que você está se sentindo agora que você sabe que essa você existe? E ela já existe. Vibracionalmente, quando você desejou ser essa pessoa, você já criou essa pessoa. Ao longo dessa semana você já começa a aumentar a sua vibração, elevar a sua energia para você ir se conectando com essa pessoa que você já criou. Descreva essa sua eu. Como é que ela conversa com as pessoas? Como é que não? E não precisa ser alguém que tem uma personalidade totalmente diferente da sua. Você não precisa ser totalmente extrovertida para ser alguém que está tranquila ali no ambiente social. Ainda é você. É você em versão segura e confiante. Como você se sente agora que você sabe que essa você já existe? Conversa com ela. Fala, eu estou me sentindo feliz, eu estou me sentindo grata, eu estou me sentindo satisfeita agora que eu sei que você existe, eu gosto de conversar com você, eu quero saber mais de você, eu vou criando mais e mais de você, minha eu. Como é que você se comporta quando você está num ônibus, num aeroporto? Como é que você se comporta quando você tem uma festa para ir? Vai ter festas para as quais você vai dizer não, vai ter festas para as quais você diz sim. Quais delas são aquelas para as quais você diz sim? Quando você diz sim, como você se comporta? Você, nova eu, como é que você se comporta lá? Não necessariamente você tem que subir em cima da mesa e dançar para ser alguém que fica bem no ambiente social. Tenho certeza que esse nem é seu objetivo. Então, qual é o seu objetivo e como você se sente quando você sabe que existe essa nova eu? Que objetivos você agora é capaz de conquistar profissionalmente? Essa nova eu, segura e confiante. Me conte mais para você mesmo na sua carta.
Quais são as possibilidades que você vislumbra agora dentro do seu trabalho ou no trabalho que você realmente deseja para você e que é outro totalmente diferente? Que mudanças você vê para você mesmo? Familiares. Como é que você agora trata a sua família? Será que você vê mais ou vê menos a sua família? Como você se sente em relação a isso? Essa nova eu, ela é mais leve. Ela é quem ela realmente é. Ela não precisa deixar de amar ninguém por isso. Ela só precisa seguir o seu próprio coração. Então, desafio de amor próprio número 3. Escreva a carta para você mesma de um futuro próximo. Essa você mesma que é confiante, leve, segura. Como você se sente agora que você sabe que ela já existe, que ela já foi criada por você vibracionalmente? Conversa com ela, descreve na carta como é que ela é e que sensações isso traz para você. Faça isso num papel, à mão, porque a sensação é diferente de escrever à mão. Se não puder de jeito nenhum, tudo bem, faça no bloco de notas do seu celular, mas não faça um pensamento não. Escreva, ok? Esse momento é seu, você merece. Parabéns, continue e a gente se vê no próximo vídeo.